Ageu, capítulo 1, versículo 6, ao versículo de número 11. Diz assim a eterna palavra do Senhor: Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua bela, gloriosa, eterna, inspirada e santa palavra. Diante, ó Deus, da Tua voz, nós trememos. Diante da Tua verdade, ó Deus, nós nos curvamos. Sabemos, ó Deus, que nosso coração, nossa mente, são limitados, débeis, frágeis, fracos. E por N vezes, por inúmeras vezes, somos incapazes de compreender. Na verdade, Senhor, por nós mesmos, sempre somos incapazes de compreender a Tua verdade aqui. Por isso, suplicamos pela ação do Teu Espírito Santo em nós. Suplicamos, ó Deus, pela iluminação que vem do Espírito. O Senhor Jesus prometeu que o Espírito nos guiaria a toda a verdade. E é por isso que clamamos, ó Deus, pelo cumprimento da Tua promessa agora. Para que esse Espírito bendito nos guie a toda a verdade. Fala conosco, Senhor. Por graça e misericórdia, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Não sei se você já ouviu falar ou já viu em alguma foto, um vídeo, um edifício chamado Burj Khalifa. O nome é estranho, ele fica num país árabe, e o Burj Khalifa detém o título de ser o maior edifício do mundo. E aí talvez você pense num prédio de 30 andares e ache alto. Pensa num prédio de 50 andares e já beira o absurdo. Aí quando a gente vai ver o Burj Khalifa, ele tem mais de 200 andares. Mais de 800 metros de altura. É um negócio assombroso. E aí a pergunta é, como é que esse negócio não caiu? Como que um edifício tão alto, sujeito a mais vento ainda, numa região que venta muito, está de pé? E eu creio que você sabe bem a resposta. A resposta está na fundação. Está na base. Uma matéria sobre esse prédio trouxe as seguintes informações sobre a fundação do Burj Khalifa. A fundação é formada por uma grande esteira de concreto armado, esteira essa que é suportada por 194 estacas de concreto armado. Cada estaca tem 43 metros de comprimento, de profundidade, e 1,5 metro de diâmetro. Quase 200 estacas. De 1,5 metro de diâmetro
e mais de 40 metros de profundidade. Está explicado por que não cai. Está explicado por que continua de pé. Claro, uma infinidade de outros cálculos, de outras considerações devem ser levadas em conta, mas a essência está aí. Essa mesma matéria disse que foram utilizados na esteira de 3,7 metros de espessura, mais de 12 mil metros cúbicos de concreto. Dá para construir alguma coisa com isso, não dá, Tiago? Outro dia eu falei que o Tiago é pedreiro meia boca, mas não é não, gente. Eu falei zoando, vocês precisam entender, o Tiago é pedreiro bom, tá? O Tiago ficou me cutucando outro dia, por causa disso. Ele falou, sou pedreiro, não é não. Pedreiro bom, tá? Irmãos, fundação faz parte da vida. Não só de um grande prédio. As fundações são indispensáveis não só para a edificação do maior edifício do mundo. As fundações ou os fundamentos importam para toda a nossa existência. Os fundamentos importam tanto que sem eles o justo fica perdido. O Salmo 11 pergunta isso no versículo 3. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Porque afinal, irmãos, a vida daquele que é justo, daquele que foi justificado em Cristo Jesus, depende de sólidos fundamentos. Nosso Senhor Jesus, na conclusão do Sermão da Montanha, fala justamente sobre a necessidade de sólidos fundamentos, de se construir uma vida sobre a rocha, de colocar em prática tudo aquilo que ele disse no sermão, construindo a vida sobre a rocha e não sobre a areia, porque sobre a areia não é firme o bastante. Sobre a areia, o primeiro abalo faz tudo vir ao chão. Sobre a areia, a tempestade golpeia violentamente e as estruturas não suportam o golpe. Mas sobre a rocha, vieram as chuvas, diz o texto, transbordaram os rios e deram com ímpeto contra aquela casa. Mas ela não caiu, ela permaneceu. Nós precisamos, portanto, irmãos, levar em conta seriamente os fundamentos. Não apenas nas obras das nossas mãos, mas no nosso coração. Precisamos considerar atentamente, irmãos, os fundamentos que precisam fazer parte da nossa vida, da nossa história, da nossa existência enquanto povo do Senhor, e olhando especificamente para o texto de Ageu, para a história de Ageu, e o que temos considerado nesses domingos, os fundamentos precisam ser levados em conta quando falamos da reconstrução do nosso coração. Os fundamentos são indispensáveis à reconstrução. Não só a construção. E eu quero considerar com você, a partir desse texto, 2 fundamentos que precisam existir na minha e na sua vida, para que possamos, de fato, ter uma vida reconstruída diante do Senhor. E o primeiro fundamento, versículo 6 e do versículo 9 ao 11, é que nós precisamos reconhecer a necessidade de reconstrução. O texto começa no versículo 6 e segue no versículo 9 até o versículo 11, com uma, me permito usar essa expressão, uma sacudida santa vinda da parte do Senhor. Sabe, quando alguém está muito fora de si, está completamente alienado da realidade, e você tem que catar a pessoa pelos ombros, sacudir e falar desesperadamente com ela, para ver se ela reage. É isso que Deus está fazendo com o povo dele, que voltou do exílio, mas que estava muito mais preocupado, que estava muito mais focado em reconstruir a própria vida, em fazer riqueza, em prosperar na terra, do que em colocar Deus como prioridade máxima. Deus enviou sinais de alerta. Deus enviou avisos diversos, variados, mas o povo insistia em não enxergar.
O povo insistia em não perceber que as coisas estavam erradas, que as coisas não estavam saindo como era planejado sair. A verdade, irmãos, é que o povo estava tão voltado para si, tão voltado em satisfazer as próprias necessidades, tão voltado em realizar os desejos do próprio coração, que ignoravam insistentemente e permanentemente os avisos que vinham da parte do Senhor. E Deus dá esses avisos de diversas maneiras. O texto mostra isso. Versículo 6 resume toda a ideia. Vocês semeiam muito e recolhem pouco, comem e não se fartam, bebem e não se saciam, vestem-se e ninguém se aquece, o que recebe salário parece que colocou uma bolsa furada. Mas o povo continuava vivendo a vida como se tudo tivesse indo bem. O povo continuava resolvendo os seus problemas. Continuava dando conta daquilo que achava ser mais importante. O povo não enxergava. E não enxergava, irmãos, porque o povo permanecia preso. Embora libertos do exílio, o povo continuava cativo. Não do exílio, mas de seus delitos e pecados. Palmer Robertson, um estudioso do Antigo Testamento, faz uma constatação interessante aqui. Ele diz assim: desde a destruição do templo, no ano 586 a.C., nunca mais foi possível observar de maneira apropriada no judaísmo o dia da expiação, de acordo com as prescrições da lei de Moisés. Por quê? Sem a arca não pode haver propiciatório. Sem um propiciatório não é possível aspergir o sangue da expiação do sacrifício substitutivo. Sem a aspersão do sangue expiatório no dia da expiação, não é possível cobrir anualmente a culpa pelo pecado. Sem cobrir o pecado por meio da aspersão do sangue, não pode haver perdão. E sem perdão, não há paz com Deus. O povo, amados irmãos, vivia em pecado. Primeiro, porque deliberadamente ignorava os avisos de Deus. Deliberadamente preferiu viver a própria vontade, o próprio prazer, os próprios desejos, reordenou prioridades ao seu próprio coração, e não de acordo com a vontade de Deus, mas também vivia em pecado, porque não era possível oferecer sacrifício expiatório pelo pecado. O culto estava falho. Dentro do sistema religioso da antiga aliança, do Antigo Testamento, o culto estava com defeito. Mas o povo parecia ignorar. Parecia não entender que o templo era de indispensável importância para que eles de fato adorassem ao seu Senhor. Parecia não perceber que a reconstrução do templo não era mera questão estética. Parecia não entender que a reconstrução do templo não era mera demonstração de força e poder diante dos homens, mas era sim demonstração de uma necessidade absurda do coração em adorar, em cultuar, em servir a Deus, como Ele estabeleceu que deveria ser servido. Tudo ia mal. O povo ia mal. O povo não entendia. Talvez porque o doloroso tempo de exílio, unido a um já existente tempo de sequidão espiritual, pré-exílio, o afetasse de maneira dolorosa. Tão dolorosa a ponto de se esquecerem daquilo que aprenderam com seus antepassados. Quando Moisés, usado pelo Senhor, pronuncia bênçãos e maldições da aliança. Mas parece que o povo não se lembrava mais disso. Quando nós lemos em Levítico, capítulo 26, versículos 18 a 20, o texto sagrado nos diz: se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze.
Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Deus já havia, sim, alertado o povo séculos antes de que o pecado haveria de ser punido. O Senhor já havia alertado o povo séculos antes de que não viver conforme a vontade do Senhor traria, sim, consequências dolorosas. E quando olhamos para o texto, irmãos, o que vemos é se cumprir isso que está escrito em Levítico. A terra não dá o fruto que o povo espera. O céu se fecha. E agora? E o que esse povo agora pode fazer? O problema continuava na inépcia do povo em perceber isso. O problema permanecia, porque o povo continuava a não enxergar as consequências do seu pecado. Alguns autores dizem assim, esse é um lembrete, de que embora todo o nosso comportamento tenha consequências, nosso pecado tem consequências graves e até mesmo mortais, porque cria separação entre nós e Deus. Quando desconsideramos Deus para que possamos agradar a nós mesmos, nos colocamos na situação precária de estar fora da ordem pretendida por Deus e, portanto, suscetível à falta de florescimento, mas também nos colocamos na mira da ira de Deus e, portanto, em perigo de julgamento de Deus. No caso dos israelitas, nos dias de Ageu, eles precisavam desesperadamente de obediência. Irmãos, olhemos para o nosso coração por um instante. E como já perguntei por diversas vezes esse mês, pergunto de novo. Como está sua vida com Deus? Como está seu coração diante do Deus da sua vida? Como está a sua caminhada de fé? Como está a sua história diante dos olhos daquele que é digno? O que tem acontecido na sua vida que talvez seja um sinal de alerta que o Senhor está mandando por graça, por misericórdia, para te despertar, para te acordar e te fazer entender que você está andando por um caminho errado? O que pode estar acontecendo com a sua vida que possa denotar que seu coração precisa de reconstrução, que sua vida devocional precisa de restauração, que você por inteiro precisa de avivamento que vem do Senhor? Eu já citei esse autor aqui uma vez e volto a citá-lo, porque é pertinente o que ele diz. Richard Owen Roberts escreveu um livro sobre avivamento, e nesse livro ele apontou 25 sinais de que nós precisamos de avivamento. 25 sinais que são alertas de Deus quanto à nossa vida espiritual. E eu cito alguns. Precisamos de avivamento quando a oração deixa de ser parte central, vital da vida cristã. Precisamos de avivamento quando a busca pela verdade bíblica cessa. Precisamos de avivamento quando reflexões genuínas sobre as verdades eternas deixam de acontecer. Precisamos de avivamento quando pecados do corpo e da mente são praticados sem uma mente perturbada. Precisamos de avivamento quando o desejo de ser santo como Jesus deixa de predominar sua vida e pensamento. Precisamos de avivamento quando a necessidade do dinheiro é substituída pelo amor ao dinheiro. Precisamos de avivamento quando nossos olhos não são guardados de tudo aquilo que é degradante e imoral. Precisamos de avivamento quando não há interesse pelo bem-estar espiritual do seu próximo. Quando a nossa vida se adapta ao estilo de vida mundano. Quando somos incapazes de cantar ao Senhor com alegria, com reverência. Quando não nos incomodamos com a falta de poder espiritual e nem buscamos ser cheios do Espírito Santo. Quando a desculpa mais banal é suficiente para nos afastar de um dever ou oportunidade espiritual. Considere isso atentamente, irmão.
Considere isso seriamente no seu coração. Você tem valorizado os meios de graça que o Senhor estabeleceu para o seu crescimento em fé? Você tem de fato se importado em crescer espiritualmente, ou a preocupação que ronda o seu coração é crescer apenas profissionalmente? Você tem se importado em crescer em comunhão com seus irmãos, ou você considera isso daqui um clube em que você vem, se serve e vai embora, como se não tivesse nada a ver com ninguém que está aqui? Amados irmãos, nós precisamos de uma revisão urgente da nossa vida. Precisamos ouvir a voz do Cristo que, escrevendo a uma igreja em Apocalipse, capítulo 3, diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Em outra carta, o Senhor Jesus escreve à igreja de Éfeso e diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Olhemos, irmãos, ao redor da nossa vida. Olhemos atentamente se não há em nós a necessidade real de restauração. Olhemos para tudo que tem nos acontecido e consideremos isso em oração. Porque um problema sério que acometia o povo no contexto dos dias de Ageu é que tudo estava dando errado, mas nada era levado em conta. Você precisa viver a sua vida com Deus de maneira integral e entender tudo à luz da verdade divina, tudo à luz da vontade divina. E tendo entendido, pelo amor de Deus, não apenas aquiete-se, não apenas aceite o que você entendeu e guarde no coração. Tendo entendido que precisa mudar, mude. Tendo entendido que é necessário arrependimento, tendo entendido que é necessária a transformação, tendo entendido os sinais de alerta que Deus tem enviado diuturnamente a você, volte-se para o Senhor. Volte-se entendendo que Ele é a sua única esperança. Volte-se entendendo que Ele é o que você precisa. Volte-se entendendo que a vontade dEle e não a sua é que precisa prevalecer. Primeiro fundamento para a reconstrução da nossa vida, para a reconstrução do nosso coração diante de Deus, é reconhecer que temos necessidade de reconstrução. Segundo fundamento, versículo 7 e versículo 8 do texto. Faça a vontade do Senhor. Veja o texto. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esse texto do verso 7 já havia sido dito por Ageu no verso 5. Ageu nos chama aqui, irmãos, a mais do que mera revisão de vida. Ageu nos chama aqui a mais do que simplesmente olhar para o passado pelo retrovisor da história. Ageu nos chama aqui a mais do que simplesmente relembrar fatos já ocorridos, relembrar fatos passados. O que Ageu de fato nos chama a fazer, literalmente, é aplicar o nosso coração nos caminhos em que temos andado. Assim, o que o texto está nos apontando é que o cerne do problema não está na circunstância ao nosso redor. O cerne do problema não está na chuva que não veio, na semente que não germinou. O cerne do problema não está na falta de recursos para a reconstrução. O cerne do problema está no coração. John Stott, teólogo anglicano, falecido em 2011,
dizia que o coração do problema humano é o problema do coração humano. Vou repetir. O coração do problema humano, o cerne do problema humano, é o problema do coração humano. O problema do nosso coração, irmãos, não pode ser resolvido por médico algum desse mundo. O problema do nosso coração não tem a ver com emoções, simplesmente. O problema do nosso coração não tem a ver com uma autoestima desordenada, em primeiro lugar. O problema do nosso coração não tem a ver com algum transtorno. O problema do nosso coração se chama pecado. Esse é o problema. O povo de Deus vivia dias maus por pecar. Porque abandonou aquilo que era prioridade para o Senhor para viver sua própria vontade. E não entendia que Deus precisa verdadeiramente ocupar o primeiro lugar da nossa história. Um pastor do interior de São Paulo diz assim: sem dúvida, todos temos dificuldade para perceber nossos próprios erros. Em geral, partimos do princípio que sabemos o que estamos fazendo e que certamente é o caminho correto. Ageu provocou uma reflexão importante. Afinal, o povo de Deus estava seguro de que estava fazendo o que era certo. Afinal, estavam reconstruindo suas vidas. Mas o ponto central da profecia de Ageu é que eles deveriam perceber que suas vidas não poderiam ser construídas ao redor de si mesmos, mas precisam reorientar sua existência em torno do amor supremo a Deus. O que Ageu, portanto, nos propõe, irmãos, no versículo 7, para muito além da mera revisão do passado, para muito além da mera rememoração do que se foi, é um considerar sério da nossa conduta, é um considerar sério da nossa postura diante de Deus, é um considerar sério sobre a nossa vida diante do Senhor, e não um mero considerar, mas um considerar que gera mudança. Porque é isso que a Escritura nos aponta reiteradas vezes. Não basta apenas saber que o problema existe, mas é preciso conserto. E a mudança no coração gera a mudança externa. A mudança interior gerará, sim, necessariamente a mudança exterior. Porque se não gerar, ela não aconteceu no coração. Se a nossa conduta não muda quando nós percebemos o pecado e desejamos mudar, é porque nossa confissão foi falseada. É porque o nosso arrependimento é mentiroso. É preciso, portanto, que haja arrependimento real a partir de uma avaliação honesta da nossa vida. Deus nos chama, irmãos, nessa noite, a avaliar nossa conduta, a não nos conformarmos com ela e a executarmos um projeto de mudança que vem do coração transformado pela graça. Assim, para fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, avalie seu coração. Avalie seu coração. Siga aquilo que o profeta Jeremias diz em Lamentações 3:40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Mas não fique apenas com isso. Sabe por quê? Porque a nossa análise muitas vezes é enviesada. Porque a nossa análise muitas vezes é falha. Por isso, não apenas se contente em você olhar para o seu coração. Faça como o salmista, no Salmo 139. Ore, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Faça a vontade do Senhor, em primeiro lugar, avaliando seu coração. E em segundo lugar, obedecendo ao que o Senhor te manda fazer. O versículo 8 traz 3 imperativos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa.
Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Os 3 imperativos que aparecem, subi, trazei e edificai, apontam na mesma direção. Sirva ao Senhor obedientemente. Sirva ao Senhor dedicadamente. Sirva ao Senhor esforçadamente. Sirva ao Senhor com santo temor. Sirva ao Senhor com plena devoção. É essa a obediência que o Senhor espera de nós. Obediência que por diversas vezes dará trabalho. O pastor Thomas Tronco comenta o texto e diz assim: os 3 imperativos que surgem na primeira parte do versículo são ações que exigem esforço, dedicação e paciência. Algo que nunca será realizado por mero impulso, mas por deliberada e consciente obediência. Eu já falei isso aqui em outras ocasiões. Nós precisamos tomar muito cuidado com as empolgações de fé. Com aquela fé que é fogo de palha, sabe? Eu costumo chamar de fé de acampamento. Porque, com algumas exceções, é verdade, a gente vê adolescentes e jovens voltando de acampamento, dispostos a morrer por Jesus no dia seguinte. E um mês depois não estão dispostos a acordar cedo no domingo para a escola dominical. Deus não espera de você obediência no impulso. Deus espera de você e requer de você obediência refletida. Obediência pensada. Obediência que avaliou os caminhos tomados. Obediência que considera o senhorio dele. Obediência que considera a obra realizada por ele, por você. Considere seu coração, portanto, nesse sentido. O quanto você tem se esforçado, após uma sincera avaliação da vida, renunciado a prazeres, muitas vezes legítimos, a fim de se dedicar verdadeiramente ao Senhor e ao reino do Senhor. Irmãos, por quantas e quantas vezes nós temos dedicado ao Senhor as nossas sobras? Por quantas vezes, irmãos, nós temos dedicado ao Senhor o que nos resta? Quando dá tempo, sem intencionalmente nos planejarmos para essa dedicação. Quantas vezes temos nos dedicado ao Senhor de maneira podre, pífia, mal feita. E o pior, justificamos espiritualmente. É para o Senhor, então tá bom. Não tá bom. Porque o povo de Deus tentou justificar essa prática abominável de dar sobras ao Senhor, de dar restos ao Senhor no livro de Malaquias. E Deus questiona o povo. O povo apresentava para o sacrifício animais defeituosos, coxos, cegos. E para o governador, jamais. Aí tinha que ser o melhor. Para os líderes desse mundo, para as autoridades dessa terra, vamos dar algo valioso. Para Deus, o que dá? Eu lembro, e é claro, isso é uma prática, na prática, demonstra muito o coração. Fui pastor de uma senhora, e ela tem grandes testemunhos de fé. É a mesma que eu mencionei um dia sobre a sua rotina de oração diária, 3 vezes ao dia. Essa mesma senhora, quando recebia o seu pagamento, pegava o seu salário, separava todas as notas e procurava a melhor para ser entregue como dízimo e como oferta. É um gesto pequeno, eu sei, aparentemente insignificante, mas que revela muito o coração, que revela muito o interior. Essa preocupação de ofertar ao Senhor
aquilo que há de melhor. Essa preocupação de consagrar ao Senhor aquilo que é mais bonito. Nada destruído, nada mal feito, mas o melhor. Nós somos chamados a uma obediência assim. Uma obediência que oferece ao Senhor o melhor. Que se oferece ao Senhor da melhor maneira. Mas sejamos honestos, bastante honestos, nós não somos assim. Sejamos honestos, irmãos, nós falhamos. Nós fracassamos. Nossa obediência muitas vezes não é tão obediente assim. Nossa consagração ao Senhor é manchada, é suja pelo pecado. Negligenciamos o serviço ao Senhor. Negligenciamos até com aquilo que Ele mesmo nos deu. Veja, talvez a sua formação, e aspas gigantes para entender o que eu estou dizendo, secular, seria uma bênção na vida da igreja. Só que aí tem gente que justifica assim, eu não aguento isso mais durante a semana. Na igreja eu não consigo fazer isso, eu tenho que fazer outra coisa. Deus te deu graça, Deus te deu dons, Deus te deu talentos, mas para Deus você não aguenta. Para Deus você está muito cansado. Para Deus não tem jeito. Para Deus... Sabe qual que é a verdade, irmãos? Se Deus oferecesse dinheiro, a gente fazia. A gente faria, melhor dizendo, a gente faria. O problema, portanto, está no nosso coração, mais uma vez. Deus nos convoca a um serviço dedicado, a um serviço abnegado, a um serviço empenhado, a um serviço que vá além do que nos foi exigido. Lembro do que o Senhor Jesus diz em Lucas 17:10. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Assim, irmãos, como que nós podemos fazer a vontade do Senhor? Obedeça. Obedeça ao Senhor, porque é o chamado de Deus contínuo para o seu povo. É o chamado de Deus permanente. A obediência não morreu. A necessidade de obediência não foi deixada para trás. Deus não abrogou isso em momento algum. Somos o povo chamado à obediência, a permanecer em obediência. Mas esse negócio é difícil. A gente tenta às vezes. A gente se esforça. Mas a gente cai. E nós recomeçamos e tentamos obedecer. E dura um tempo. E depois parece que a gente arrefece. Que a gente desanima. Sabe por quê? Porque o seu coração e o meu estão cheios de pecado. Por isso, a nossa obediência sempre será limitada, falha. Por isso que a gente precisa obedecer, sim, mas confiados naquele que obedeceu perfeitamente, Cristo Jesus. O chamado à obediência para mim e para você é também um chamado à plena confiança em Jesus. Quando considerarmos, irmãos, as nossas fraquezas, olhemos para aquele que é forte, Cristo. Quando considerarmos, irmãos, a nossa desobediência, olhemos para aquele que obedeceu perfeitamente, cabalmente e definitivamente por nós, Cristo Jesus. Falhamos,
falharemos ainda mais em obedecer, mas lutemos bravamente pela obediência. Mas quando falharmos, quando cairmos, e antes de falharmos, e antes de cairmos, e em todo o tempo, confiemos plenamente em Cristo Jesus, aquele que obedeceu ao Pai de maneira tão abnegada, dizendo que era necessário morrer, que era necessário se entregar, aquele que obedece ao Pai, dizendo que não se faça, Pai, a minha vontade, mas a tua, aquele que obedece ao Pai até o fim. Me permita concluir te relembrando algumas verdades. Em primeiro lugar, você é fraco, você não é autossuficiente, você não é bom o bastante, você não se basta, você é pó. Isso é maravilhoso. Porque isso nos coloca no nosso lugar de dependência e submissão. Talvez isso pareça para alguns uma palestra desmotivacional. E se o objetivo é te desmotivar de motivações colocadas no lugar errado, eu vou ficar feliz em te desmotivar. Porque a sua motivação precisa estar em Cristo. Você é fraco, Cristo é forte. Você é falho, Cristo é perfeito. Você não é suficiente, mas Cristo é suficiente. Você não se basta, mas Cristo basta. Você não faz, você não realiza, nem eu, mas Cristo faz. Cristo realiza, Cristo opera. Sim, não seja motivado em dar o seu melhor. Seja motivado ao confiar em Cristo e seguir o caminho de Cristo e seguir o exemplo de Cristo e viver por causa de Cristo. E quando você falhar, como vai acontecer por diversas vezes, volte a Cristo. Volte seus olhos ao Cristo que tem misericórdia de você. Volte sua confiança e sua fé ao Cristo que se apieda de você. Volte seus olhos, volte o seu coração ao coração de Cristo. Hebreus 4,15 nos relembra, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Você é fraco, mas confie naquele que é forte. Em segundo lugar, entenda que a reconstrução que eu e você precisamos depende de sólidos fundamentos. Fundamentos que não serão encontrados nesse mundo. Fundamentos que não serão encontrados com valores dessa vida. Fundamentos que não dependem de ações à parte de Deus. Fundamentos que estão integralmente ligados ao Senhor. Não troque as bases sólidas da fé em Cristo Jesus pelas bases frágeis das promessas fáceis e sedutoras desse mundo. Quem prometeu reino, bens, autoridade em troca de adoração foi Satanás. Não foi o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não aceite as promessas fáceis do inimigo da sua alma. Abrace as promessas de Cristo por você, ainda que doa, porque toda dor é temporária, à luz da eternidade que nos aguarda. E por fim, que de uma vez por todas, você se entregue àquele que foi moído para que você pudesse ser reconstruído. Se entregue àquele que teve vestes partidas para que você fosse restaurado. Entregue-se àquele que foi traspassado pelas suas transgressões, pelos seus pecados, para que hoje você pudesse ser apresentado íntegro, inteiro, na presença do Deus da sua vida. Confie em Jesus. Confie em Jesus para a reconstrução do seu coração, para a restauração da sua vida,
para viver aquilo que Ele planejou para você. Confie em Jesus. Entregue-se àquele que disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Que seus fundamentos estejam em Jesus, a rocha eterna, na qual estamos firmes permanentemente. Fiquemos de pé, oremos ao nosso Deus. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, Rei, Pastor das nossas almas, nós nos aproximamos. Nos aproximamos de Ti, Senhor amado, reconhecendo que somos frágeis, pecadores, limitados e absolutamente carentes da graça e da bondade do Senhor. Senhor, nós clamamos por reconstrução. Clamamos por vidas restauradas. Reconhecendo, ó Deus, que tal restauração e reconstrução só podem vir do Senhor. Bondoso Deus e Pai, trata com o nosso coração. Nos faz verdadeiramente considerar nossos caminhos. Volta-nos a Ti, ó Deus, nós te pedimos. E que possamos, Pai, plena e totalmente, confiar em Jesus, nosso Senhor, Rei, Salvador, no nome de quem oramos. E que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a graça maravilhosa de Cristo, Filho, e as consolações e o poder do Espírito Santo da promessa, sejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.